Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu aproveito a data em que estamos, dia 25 de dezembro de 2022, portanto, Natal, para fazer um vídeo diferenciado aqui no canal. Um vídeo temático, justamente sobre o Natal. Então, eu li uma antologia de contos que eu já tinha aqui em casa há bastante tempo, desse livro antigo, Os Melhores Contos de Natal, capa dura da época do Círculo do Livro, que era uma coleção antiga. Aqui nós temos vários autores de estilos, de épocas, de locais distintos. E escolhi apenas um deles para abordar aqui, que eu pretendo que esse vídeo seja curto. E como vocês já leram aí no título, trata-se de um conto de Maxim Gorky, grande autor russo, um dos maiores nomes da literatura russa. Eu devo dizer que eu escolhi esse conto justamente por ele ir na contramão das histórias de Natal e também por ele discutir qual é a importância, a relevância da literatura, pelo menos através de um viés que a gente vai comentar aqui. Portanto, a conversa de hoje é sobre Maxim Gorky e o seu conto Sonho de uma Noite de Natal. Bem, em primeiro lugar, eu devo dizer que eu não ia fazer esse vídeo. Vocês lembram que, vocês que acompanham o canal, que eu estou fazendo uma série de vídeos, na verdade, já fiz 2, são 3, de uma tag, de uma corrente que eu aderi de um canal aqui do YouTube, o Literapia e uns buquês, etc., em que os 3 livros lidos teriam algo a ver com a estação primavera, que aliás, já acabou. Eu não fiz o último vídeo ainda. Mas o vídeo que sairia hoje já está gravado há muito tempo. Assim como o vídeo que saiu semana passada, que eu estava comentando, eu comentei lá que o Japão tinha sido eliminado da Copa. Mas ele foi lançado no final da Copa, que eu gravo com muita antecedência. Pois bem, então o vídeo de hoje não sairia. Eu estou gravando esse hoje, dia 22 de dezembro. Porque eu falei, nossa, o vídeo vai cair bem no dia do Natal. Ah, vou fazer um vídeo sobre o Natal. Então esse vídeo ele não estava no roteiro dos meus vídeos. Muito bem. Em segundo lugar, eu devo dizer que em algum vídeo lá atrás eu disse que eu ia abordar mais uma autobiografia ainda neste ano aqui no canal. Se eu não me engano, foi no vídeo que eu fiz sobre o Graciliano Ramos. Vou deixar o link aqui no card caso você não tenha visto. Mas isso é uma inverdade. O vídeo sobre a autobiografia que eu vou fazer, que eu já li há bastante tempo, eu não vou dizer qual que é agora, eu vou deixar para o primeiro vídeo do ano que vem. Muito bem, esses são os recados que ninguém pediu. Agora sim vamos conversar sobre Sonho de uma Noite de Natal, de Maxim Gorky. Bem, para quem não conhece o Maxim Gorky, saiba que ele foi um grande autor russo, um dos maiores nomes da literatura russa. Ele que nasceu ali no século XIX, portanto 1800 e alguma coisa. E saiba também que a literatura dele é sempre engajada, é sempre de crítica social, sempre reflete as tensões entre classes sociais distintas. E ele, o autor, sempre ficará ao lado dos humilhados e ofendidos, para utilizar um termo de um título de um livro do Fyodor Dostoiévski, também autor russo, também do século XIX, também sempre ao lado dos marginalizados. Aliás, uma hora eu vou fazer vídeo sobre o Dostoiévski também, viu? Aguarde. E nessa história aqui, nesse conto, Sonho de uma Noite de Natal, não é diferente. Bom, o que nós temos aqui? Em primeiro lugar, eu devo dizer que esse conto trata-se de uma história metalinguística. Já falei aqui em algum vídeo o que é metalinguagem. Metalinguagem é quando você se utiliza de uma linguagem para explicar ela mesma. Como assim? Ora, uma música que fala sobre música. Uma peça de teatro que fala sobre teatro. Um professor de língua portuguesa que se utiliza da língua portuguesa para explicar a própria língua portuguesa. Tudo isso é metalinguagem.
E aqui nós temos um conto que fala sobre conto. Nós temos um autor que está muito orgulhoso de ter escrito um conto de Natal, que ele acha que vai comover as pessoas. E por que ele acha? Porque ele escreveu uma história triste, como é muito comum nas histórias de Natal, né? Para quem conhece histórias, filmes, literatura, sempre tem uma história de Natal de pessoas que passam por muitas dificuldades, mas que no final é recompensado. Isso é um padrão. Pois bem, então nós temos um autor aqui muito orgulhoso da sua história, que é a seguinte. Na verdade, a gente não descobre no primeiro momento. Ele termina a história, olha lá para fora, vê a neve caindo, ninguém na rua e vai dormir. Não consegue dormir e começa a pensar no próprio conto, a lembrar do próprio conto que ele acabou de escrever. E aí ele começa a descrever o conto, que é o seguinte: é véspera de Natal e nós temos um casal de velhinhos bem idosos, bem fraquinhos, bem pobrezinhos, que decidem ir ao centro da cidade pedir esmolas, porque eles são tão pobres que eles não têm dinheiro para comprar uma coisinha e comemorar aquilo que eles chamam de o dia mais santo de todos. Acontece que quase ninguém dá dinheiro para eles, as pessoas são avaras. Então eles voltam cabisbaixos, tristes, e eu devo dizer que o homem é tão velhinho que ele já está até cego. Ele apenas vai guiado pelos passos da mulher, que lhe é muito fiel. Acontece que está nevando e a mulher acaba se perdendo. E aí ela fala para ele: me desculpe, mas eu me perdi, eu não sei onde estou e estou muito cansada. Vamos descansar? E o homem reluta um pouco, mas fala: tudo bem. Só que está nevando, eles estão congelando e eles quase não têm uma roupa quente, é só os farrapos. E aí o homem fica preocupado: mulher, vamos sair, a gente vai congelar, a gente já está perdido. E a mulher quase não responde. Na verdade, ela fala uma coisa bem triste. Ela fala assim: qual o problema? A nossa vida não é tão doce que seria uma pena perdê-la. Meus amigos, tristíssimo. Mas você está percebendo aqui como que vai sendo moldada essa história de Natal. Tristíssimo. Então você tem uma pessoa que já desistiu da vida. Nossa vida não é tão doce que é triste perdê-la. É algo assim que ela diz, tá? Não lembro as palavras exatas. Eles descansam um pouco e aí o homem percebe que o corpo dela vai sendo jogado cada vez mais para ele. E ele começa a falar com ela e ela não responde. Ou ela caiu no sono, ou ela desmaiou, ou ela morreu. E aí o homem faz uma prece e desiste da vida também. E os dois morrem. Essa é a história. Não. Acabou o conto que o narrador criou, que ele está muito orgulhoso de ter feito, mas não acabou o conto do Maxim Gorky. Então, esse narrador criou essa história e ele falou: nossa, vou comover muitas pessoas com essa história. E ele cai no sono. E aí ele tem um sonho, o sonho de uma noite de Natal. Que sonho é esse? Ele sonha que aparecem vários vultos desconexos de homens, velhos, crianças, e todos eles miseráveis, fracos, frágeis, pobres. Ele fala: quem são essas pessoas, meu Deus? Por que elas estão aqui? E aí um casal aparece para ele. E o casal fala: não está nos reconhecendo? Nós somos os personagens que você criou. Nossa, até arrepiei agora, porque é um discurso pungente. Nós somos os personagens que você criou. Nós somos frutos da sua imaginação. E a gente quer saber por que é que você cria só personagem triste, personagem fraco, personagem pobre, personagem que sofre. Por quê? Você acha que comove alguém com essas histórias? Meus amigos, eu acho que eu vou até ler aqui o diálogo, porque... Opa, caiu um marca-página. Porque aí fica mais explícito como é o discurso dos personagens dele. É dito assim: não nos reconhece? Nós somos os heróis dos contos. Você, que passa a vida escrevendo, somos os tristes e desgraçados filhos da sua imaginação. Ali estão os dois meninos que você fez morrer de frio, diante das janelas de uma casa onde fulgia, magnífica e opulenta, uma árvore de Natal. Aquela mulher ali é a desgraçada que você fez morrer sob as rodas de um trem, quando corria pela rua, ansiosa por levar os filhos
um presente de Natal. Aquele ancião, e aí é cortada a fala dela. E aí o narrador fica, mas por que vocês estão aqui? Que cobranças são essas? E aí a personagem responde. Responda você mesmo essas perguntas. Por que escrever essas coisas? Para que vive inventando essas desgraças, essas tristezas? Que pretende com isso? Desfazer o que resta da fé e esperança no coração dos homens? Tirar-lhes a confiança na redenção, mostrando-lhes somente o mal? Aniquilar o desejo de viver, apresentando a existência como um suplício sem fim e sem remédio? E aí o homem pensa, não, na verdade eu quero comover as pessoas, eu quero fazer com que elas sintam na pele o que os humilhados e ofendidos sentem. E a mulher termina a sua última fala dizendo, é mentira, mentira ingênua e ridícula. Então pretende, com dores e misérias, despertar bons sentimentos nos corações acostumados a desgraças reais? Idiota! Pensa em enternecer com as suas pobres fantasias os homens que não se comovem ante a realidade miserável de todos os dias? Meus amigos. Combatentes essas falas aqui. E aí acontece que... Vou revelar o final do conto, tá? Eu vou tentar achar o conto e deixar na descrição, se você queira lê-lo antes de ver o vídeo, está posto. Pois bem, e aí o homem acorda e a primeira coisa que ele faz é ir até o manuscrito desse conto, rasgar tudo e jogar pela janela. E os papeizinhos saem voando como se fossem mariposas. Meus amigos, o que nós temos aqui? Nós temos uma discussão sobre qual é o papel da literatura. Existe literatura engajada? A literatura ela pode mudar a realidade? A personagem coloca aqui, as pessoas não se comovem com tragédias reais. Você acha que elas vão se comover com as histórias que você cria? Você acha que é legal ficar criando essas fantasias sempre tristes, sempre trágicas? Isso aqui me lembra Platão. Por quê? Porque o Platão ele vai escrever lá na República, a República, grande livro clássico do Platão, em que ele vai criar, pensar uma sociedade ideal, a República. E lá ele vai dizer que, nessa sociedade ideal, os poetas seriam expulsos. E por quê? Bom, aqui a gente tem que saber um pouco da filosofia platônica. O que o Platão vai dizer? O que ele vai pensar? O Platão vai dizer o seguinte, existe um mundo ideal, um mundo superior, um mundo onde mora a verdade, o um mundo originário. E existe o mundo em que nós vivemos, que está abaixo. Um mundo que é uma cópia do mundo ideal, do mundo das ideias, do mundo verdadeiro. Como assim é uma cópia? É o seguinte, o Platão vai dizer que tudo que a gente cria, na verdade a gente cria primeiro na mente. É uma ideia. E quando a gente cria, é uma cópia da ideia. Por isso é imperfeito. Por exemplo, digamos que alguém queira criar um objeto para se sentar. Uma cadeira. Bom, a ideia da cadeira veio primeiro na mente, no mundo das ideias. Agora, vai criar a cadeira. A cadeira sai torta, a cadeira quebra, se ela for pintada com o tempo descasca, a cadeira pode não ser confortável. E isso a gente fez com o quê? Com o que nós temos de material disponível aqui no mundo da imperfeição, no mundo das coisas. Então, no mundo das ideias, a cadeira saía perfeita, era perfeita. No mundo em que nós vivemos, ela saiu imperfeita. Então, original e cópia. Perfeito, imperfeito. Bom, um outro exemplo, banal também. Pense numa maçã. Possivelmente você pensou numa maçã vermelhinha, gostosa, bonita, suculenta. Vai ver a maçã da vida real. A maçã é pequena, a maçã é torta, a maçã tem bicho. A maçã apodrece, a maçã não está tão gostosa assim. Então, mundo ideal, perfeito. Mundo real, imperfeito. Mundo das coisas que nós conhecemos. Muito bem. E aí o Platão vai dizer, no livro A República, que nesse mundo ideal que ele está criando, a República, nessa sociedade racionalizada, o poeta deve ser expulso. Por quê?
Porque o poeta escreve sobre esse mundo que nós vivemos, num mundo imperfeito. Então, se existe um mundo onde mora a verdade, um mundo perfeito, um mundo das ideias, nós moramos, vivemos no mundo imperfeito, no mundo que é uma cópia do mundo ideal. O poeta, que se baseia nessas vivências terrenas, ele cria um mundo paralelo, ficcionalizado, que na verdade é uma cópia da cópia do mundo das ideias. Original, cópia, e o que o poeta criou é a cópia da cópia. Então ele está afastando as pessoas da realidade. Então, para Platão, por ele afastar as pessoas da realidade, ele deve ser expulso. Outra coisa, o Platão vai dizer também que o poeta, quando cria poemas, quando cria peças de teatro que comovem as pessoas, faz com que as pessoas chorem. E o choro é uma coisa vergonhosa. Então, na verdade, o poeta está criando sentimentos negativos nas pessoas. Uma coisa que não deve acontecer. Então, por isso, o poeta deve ser expulso da sociedade perfeita, da sociedade platônica, da república platônica. Mas essa é a visão do Platão. E aqui eu apresento também a visão aristotélica. Aristóteles, você sabe, foi discípulo de Platão e discordava em muitas coisas do mestre, inclusive nessa. Qual é o papel da literatura e do poeta na sociedade? E aí o Aristóteles vai escrever um livro chamado A Poética, que ele vai discorrer sobre isso. Ele vai dizer, não, meu mestre. O poeta é muito importante na sociedade, porque quando ele cria essas situações que comovem as pessoas, ele está humanizando o outro, está gerando sentimentos no outro, através de um processo que ele chama de catarse. Você se colocar no lugar do outro, sentir as dores do outro, que também nós chamamos de alteridade. O Aristóteles também vai dizer que nós aprendemos imitando o outro. Então, se você tem personagens que são exemplos bons, a gente vai aprender que aquilo é bom. Se a gente vê lá situações ruins, a gente vai aprender que aquilo é ruim. Então a gente aprende imitando, que é o que ele vai chamar de processo de mimesis. Então o poeta é muito importante na sociedade, sim. E essas duas visões aparecem no conto. Nós temos um narrador que cria uma história triste, que ele acha que vai comover os outros. Então olha a visão aqui aristotélica. Enquanto nós temos os personagens, e é muito curioso isso, porque aconteceu num sonho, né? Pode ser um delírio, pode ser também uma questão psicológica. Nós temos aqui os personagens que discordam disso, falando, não, você não vai comover ninguém com isso. Você fica criando essas histórias tristes, melancólicas, com pobres, com pessoas maltrapilhas, que na verdade são uma vergonha. E por que você cria isso? É para criar maldade nos outros? É para acabar com a fé nos outros? Então nós temos essas duas visões interessantes. Um que acha que comove, o outro que acha que não comove ninguém, porque na verdade, e aqui está a crítica posta do Maxim Gorky, a sociedade não se comove com literatura. Porque a sociedade não se comove nem com a realidade. As pessoas passam pela rua, vêm lá mendigos e viram o rosto, não olham, não ajudam. Os velhinhos aqui nem foram ajudados, nem no conto. E o conto, que é uma cópia da realidade, o que está posto? Então você percebe as várias camadas que esse conto tem, é muito interessante. Mas no final nós temos também esse interessante final, que o criador ele acaba sendo influenciado pela criatura. Os personagens o influenciaram a desistir dessas histórias tristes que ele rasga e joga fora. Porque, no fundo, a sociedade não se comove com literatura. E aí fica a reflexão, será que não se comove? Ou será que se comove, mas é de maneira superficial? De maneira efêmera? Enquanto lê, ai, que triste essas... Soltaram fogos. Por quê? Não se sabe. O cachorro não gostou. Pois bem, continuando. Ou será que é de maneira efêmera? A pessoa lê e pensa, nossa, realmente triste isso, né? Mas não reflete que aquilo é uma cópia da realidade. Existem pessoas passando por essas situações lamentáveis. Bom, fica aí a reflexão. Esse foi o ponto que eu quis abordar aqui, trazer hoje. Sonho de uma noite de Natal, de Maxim Gorky. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre o Gorky aqui, hein? Eu tenho outros livros de contos que tem contos dele. Eu vou ler e fazer também. Também tem o romance
A Mãe. Pretendo ler esse ano ainda, hein? Está prometido. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, um vídeo um pouco diferente, espero que um pouco mais curto também, sobre o conto Sonho de uma Noite de Natal, de Maxim Gorky. Presente nesse livro aqui, Os Melhores Contos de Natal, um livro antigo do Círculo do Livro, capa dura, está bem velhinho, cheio de pontos de pigmentação, na verdade é pontos de oxidação. É isso, espero que tenham gostado do vídeo, se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Não, você sabe que o Mário Quintana, grande poeta brasileiro, modernista, meu segundo poeta preferido, sobre quem, aliás, já fiz um vídeo aqui no canal, hein? E vou fazer mais, aguarde, vou deixar o link aqui no card do que eu já fiz. Ele tem uma entrevista que foi gravada e está disponível no YouTube. Vou deixar o link aqui na descrição. E lá, a entrevistadora pergunta: Mário, por que você nunca fez uma poesia engajada de crítica social? E ele diz assim: é porque eu acho que se eu quisesse ser mais útil ao povo, eu seria vereador, eu seria político. A poesia não é tão útil assim no cotidiano das pessoas. Em segundo lugar, porque eu acho que o povo já é muito explorado. Se o poeta explorar o povo para fazer poesia, o povo vai ser duplamente explorado. Em terceiro lugar, porque eu não sou gênio. Eu não sou Castro Alves. Castro Alves, você sabe, grande poeta romântico da terceira fase. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre ele também, viu? E só os gênios conseguem fazer isso. Poesia engajada que continua de alto nível. Misturar a política com a literatura. Eu não sou gênio. Eu não sou Castro Alves. Meus amigos. Aliás, o Mário Quintana era um grande admirador do Carlos Drummond de Andrade, que teve sim uma fase engajada. E o Drummond ele era elogiado, admirado por todos os outros modernistas, inclusive pelo Manuel Bandeira, que eu já mencionei aqui uma vez ou outra. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre ele, hein? Aguarde. O Manuel Bandeira também fala isso. Eu nunca fui fazer muita poesia engajada porque eu não sou bom. Isso aí eu deixo pro Carlos Drummond de Andrade. Meus amigos. Agora eu vou fazer sobre toda essa turma aí, hein? Aguarde. Não, mas você percebeu que só foi eu falar sobre efemeridade, aquilo que passa rápido, que alguém coincidentemente soltou fogos de artifício? O maior símbolo da efemeridade, aquilo que brilha, é bonito, mas que rapidamente se apaga e cai. Meus amigos, fogos.